Mês de setembro, mês de grandes eventos na Igreja da Graça. Vem aí, 3 dias de poder. Dia 28, sábado, o lançamento do Ministério Homens que Vencem, do Estado do Pará. Com a presença confirmada do sertanejo de Jesus, Ronaldo André. Será às 18 horas, na sede estadual da Igreja Internacional da Graça de Deus. Dia 29, o grande Domingo dos Milagres. Um encontro com Deus muda tudo. Às 7 da manhã, 9h30, 3 da tarde e às 6 da noite. E encerrando o mês das maravilhas, dia 30 de setembro, a grande segunda-feira dos vencedores. Será às 7 da noite, na sede estadual da Igreja Internacional da Graça de Deus, da Travessa 14 de Março, número 1589, em Nazaré. Em todos os dias, a presença confirmada do sertanejo de Jesus, Ronaldo André. Deus vai mudar a sua vida. Se você encontrar um pastor um dia pregando salvação custa tanto, você pode dizer as mesmas palavras de Cristo: para trás de mim, Satanás, porque a salvação é de graça. A questão de ajudar na obra, dizimar e ofertar é outra coisa, amém? Mas salvação não se negocia. Então a pessoa, quando crê em Jesus Cristo, ela tem os seus pecados lavados e ela é salva. Mas só que o salmista aqui, ele entendeu que Deus não era somente esta salvação, porque nós ainda estamos no mundo, então nós precisamos ser salvos no mundo. Aqui nós precisamos ser salvos, precisamos muito ser salvos. Por quê, pastor Hugo? Porque o mundo jaz no maligno. Jesus, na oração sacerdotal, ele disse a Deus, pediu a Deus: Pai, peço-vos que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então Jesus sabia disso. Na oração do Pai Nosso, ele também pediu a Deus para nos livrar do mal. Então nós temos que confiar em Deus, no Senhor Deus, que Ele é a nossa salvação terrena. Quando nós chegarmos neste entendimento, você não vai mais ter medo. O conhecimento de Deus pacifica e traz paz e segurança para o seu coração. O Senhor é minha luz e a minha salvação, quem temerei? É verdade. Quanto mais você vai conhecendo Deus, você vai chegando à conclusão: eu não preciso ter medo, eu não preciso andar ansioso, eu não preciso andar preocupado, eu não preciso andar com medo da morte, com medo de ser roubado, assaltado, com medo de ficar doente. Não, porque se o Senhor é minha luz, minha salvação, quem temerei? Veja que quanto mais você vai conhecendo os seus direitos na Bíblia, mais você vai sendo essa pessoa firmada em uma rocha. Ele continua dizendo: o Senhor é a força da minha vida. Quer dizer, a vida é desde o início que você nasceu até o último dia aqui na terra. Quem será a minha força? Infelizmente, pessoal, tem muita gente que faz da sua carne o seu braço, que confia em si mesmo, mas não entende que quando você despreza a força de Deus e confia somente na sua própria força, você entra numa condição espiritual que não é boa para nós. O profeta, ele disse: maldito é o homem que confia no homem, que confia nele mesmo, e faz da sua carne o seu braço. Então, toda vez que nós somos tentados, impelidos a só confiar na nossa mente, na nossa sabedoria, nas nossas forças, nós passamos a perder nós passamos a entrar num estado de espírito de problemas. Maldição significa uma pessoa que não vai avançar, uma pessoa que vai ficar pelo caminho, que não tem mais força para seguir. A força que nos conduzirá até o fim, se nós olharmos para a Bíblia, o povo saiu do Egito, atravessou aquele deserto, chegou à terra prometida, com base em que força? Do seu braço? Nunca eles teriam chegado. Eles chegaram com a força de Deus. Veja que quanto mais você vai conhecendo o Senhor, você vai entendendo que é tudo por Ele, e nada por nós. Nós somos usados, somos instrumentos. Então eu tenho que me apresentar diante de Deus como aquele que diz: Senhor, eis-me aqui, usa minha mente. Tudo de Deus passa por você.
Você é como se fosse um condutor do poder de Deus. Por isso que Jesus falou: imporão aqueles que creem em mim, imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Por quê? Porque o que está em Deus, Deus está em você, Emanuel, Deus conosco. Mas Ele está em você, o poder está em Deus. Quando você põe sobre o enfermo, aí o poder passa por você e entra no enfermo. Então você é um condutor, diga graças a Deus. Passa por você, significa que você também é abençoado. Antes de abençoar o doente, o enfermo, passa por você, te cura, te restaura e vai para o enfermo. Então nós temos que crer que assim é a força de Deus. Ele diz: o Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Então ele só ia entendendo, ia perdendo medo. Quanto mais você vai entendendo os seus direitos legais, você não tem mais medo. Você sabe que toda ferramenta que estão tentando jogar contra você não vai chegar em você. Olha, irmãos, ainda tem crente que morre de medo de macumba, feitiço, bruxaria, macumbaria, magias negras, essas coisas ruins que no passado atormentaram tanto a nossa vida. Mas por quê? Por causa da ignorância. Meu irmão, conhecereis a verdade te liberta. Uma das naturezas da verdade é que ela traz total libertação para você. E uma pessoa livre, uma pessoa feliz. Então a libertação de Deus é para te deixar livre de tudo aquilo que te entristecia e colocava medo no seu coração. Veja só que o salmista só está declarando a sua condição de crente hoje. Eu não preciso ter medo. Se alguém dissesse para ele assim: ô salmista, e se levantar contra você o inimigo? Olha o que ele vai dizer, o versículo seguinte: quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, o que aconteceu com eles, pessoal? Tropeçaram e... Perceba que ele está nos mostrando que quando você conhece o seu direito legal e você está firmado nele, é como se o poder de Deus já estivesse em todo lugar onde o malvado estiver intentando alguma coisa contra você. O salmista disse, o profeta disse: esta é a herança dos servos do Senhor. O que é herança? Herança é um direito legal. Do que? Direito disso. Toda ferramenta que se levantar contra ti, ela não prospera. Não chega. Você vê que o salmista está falando aqui, ó. Quando eles, malvados, meus adversários, investiam contra mim, no meio do caminho, olha se não é ação divina, eles tropeçavam, caíam, tropeçavam e caíam, e se prostravam. Alguma coisa acontecia com eles, que no meio do caminho eles tropeçavam, caíam e morriam, ficavam por lá mesmo. Então se cumpriu, nenhuma ferramenta prosperará contra você. Veja que até os malvados se levantaram e pensaram, se reuniram e disseram: vamos lá pegar o Davi, o rei Davi, vamos acabar com ele, vamos comer as carnes dele, ele vai ver. Se reuniram num grande exército e foram. E o Davi está lá tranquilamente. De quem temerei? De quem recearei? Eu estou feliz. Daqui a pouco chega só o mensageiro: rei, o senhor não sabe o que aconteceu. Diga, meu filho. Um grande exército estava vindo, de repente aconteceu um negócio no meio deles. Eles caíram, começaram a morrer todo mundo e ficaram por lá mesmo. Esta é a herança dos que confiam no Senhor, dos que nele crê. Diga graças a Deus. Meu irmão, quando você crê nisso, essa bênção vem sobre a sua vida. E nós temos aprendido, tudo que vem para o justo, vem também para quem, igreja? Para a sua família. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então todo malvado que se levantar contra você, contra seus filhos, contra alguém da sua casa, você tem direito. Essa cobertura divina é sobre a sua casa, é sobre a sua família. Então você precisa crer. Uma das coisas das promessas de Deus, pessoal, que elas exigem de uma pessoa, de um crente, ela exige uma coisa somente. Jesus ensinou o quê? Crer somente.
É a única coisa que você precisa fazer, crer. Só isso. Se você aprender a viver crendo, se você alimentar essa fé diariamente, para não se esquecer, como nós falamos no início, não deixá-la adormecer, você pode ter certeza que essa promessa sempre será uma realidade viva na tua vida. O pai da fé, Abraão, ele nasceu e morreu debaixo dessa cobertura. Por isso que a Bíblia diz a bênção de Abraão. Abraão nunca perdeu uma batalha. Ele, quando saiu para uma guerra contra 4.000 homens, eram 4 reis, ele foi com apenas 318 pastores e venceu poderosamente. Abraão não ficou doente, e a mulher dele era doente, que ela era estéril, não podia gerar filho. Deus a curou. Abraão sempre foi, desde o começo até o fim da vida dele, um homem muito rico, próspero, e ele teve uma quarta e poderosa bênção, que foi longevidade. Ele teve o filho dele com 100 anos, 100 anos de idade. Alguém podia dizer assim, mas com 100 anos, como é que ele vai acompanhar a educação dessa criança? Ele não vai curtir a vida com esse menino, porque ele já está velhinho, então ele vai morrer. Eu só sei que quem deve ter falado isso, morreu e o velhinho ficou vivo. O Abraão teve o filho com 100, 110, o menino com 10 anos, o Abraão tinha 110, brincava com o menino. O menino de 20 anos de idade, o Abraão estava feliz. O menino deu 30, 40, 50 anos, o Abraão estava lá conversando com ele normalmente. 60 anos, lá estava o Abraão. 70 anos, lá estava o Abraão com o filho dele. 75 anos, o Abraão morreu. Quando o filho dele tinha 75 anos, ele já tinha 100 anos, então ele morreu com quantos anos? 175 anos. Então a bênção de Abraão consiste em tudo isso. O Abraão não fez nada. A Bíblia diz que só creu Abraão, e isto lhe foi imputado por justiça. A questão é crer, porque o diabo trabalha na descrença. Ele tenta tirar de você a verdade da promessa. E como é que ele faz, pastor Hugo? Põe em pensamentos ruins. Ele aproveita, o diabo aproveita os momentos de tribulação, os momentos difíceis da vida, as aflições que Jesus falou. No mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo, não desanime, não deixe que os maus pensamentos tirem do seu coração, da sua mente, a promessa verdadeira. Deus vai cumprir em nome de Jesus. Você talvez está passando uma aflição, achando que Deus não vai cumprir, que uma promessa como essa não se cumpre. É mentira do diabo. Ele é mentiroso, o pai da mentira e homicida desde o princípio. Você está vendo o rei Davi. O rei Davi, ele não fazia nada a não ser acreditar. E acontecia, a promessa se cumpria. Os inimigos, quando pensavam em destruí-lo, se levantavam contra ele, lá mesmo eles caíam. Eu acredito que Deus mandava os anjos começar a derrubar todo mundo e começava a ceifar com todos ali. Quer dizer, ai do inimigo que estiver hoje, um malvado, pensando alguma coisa ruim contra você. Por isso que Jesus falou assim: orai pelos que vos perseguem. Por que Deus manda orar? Porque essas pessoas que estão pensando contra você, elas estão numa situação tão ruim que nós vamos ter que ajudá-las. Já pensou? Se não orarmos por elas, e elas continuarem desejando fazer o mal contra nós, e se elas não mudarem a mente, ou se arrependerem, não tirarem isso da cabeça, elas podem ser ceifadas da terra. Sabia disso? Tudo para proteger seu povo. Isso é amor. Isso é amor de um pai. Diga graças a Deus. Do seu pai. Então essas promessas é para você se sentir seguro e em paz. Como disse o salmista: quem temerei? De quem me recearei? Porque as promessas de Deus transformam a sua vida para melhor. Pode aplaudir Jesus, pessoal. As promessas de Deus, elas não falham. Elas são a verdade.
Veja como esse homem foi transformado pelo conhecimento de Deus, pessoal. Ele aprendia essas coisas que estavam no Senhor. Deus dava. Versículo seguinte. Ele disse: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Então aqui está o segredo. Diga graças a Deus. Nós vivemos em um tempo difícil e pela palavra de Deus, o apóstolo Paulo escreveu em Timóteo que os últimos dias seriam muito difíceis. Então nós já estamos vivendo tempos difíceis, com uma perspectiva, conforme a Bíblia ensina, que vai ainda piorar um pouco mais. Então, mais do que nunca, irmãos, nós precisamos confiar no Senhor. Se você quiser viver mesmo a vida que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então, nessa conjuntura terrena, onde nós temos visto que as coisas sempre estão a piorar um pouco mais, a única maneira de você poder dormir seu sono tranquilo, viajar tranquilo, sair de casa tranquilo, deixar seus filhos ir fazer o que eles querem para a escola, viajar, trabalhar e voltar tranquilos, para viver assim, só confiando no Senhor. Só confiando no Senhor. Diga graças a Deus. E o que eu quero dizer para você é que você não precisa ter medo de lançar suas preocupações a Jesus. Ele disse: lançai sobre mim todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de você. Então você pode lançar, né? Você pode jogar, você pode lançar-se totalmente. Jesus tem braços fortes, que são braços fortes, bíceps fortes. Espiritualmente falando, Deus não se cansa. Então Ele fica segurando você. O problema de confiar no nosso braço é que o braço do homem, daqui a pouco ele não aguenta mais, ele solta. Mas o braço de Deus permanece para sempre. Então hoje Deus é assim, Ele guarda você, aí você termina a sua história aqui e vai. Aí tem seu filho, aí Ele guarda seu filho, esse aqui também termina, vai. Aí tem um neto, e assim Deus vai cuidando. Então, se você tem descendente há 100, 200 anos que já conheceram Deus, eu acredito que você faz parte da herança. Porque a Bíblia diz que a geração dos justos será poderosa na terra. Poderoso é a pessoa que tem Deus, diga graças a Deus. Então confie no seu Deus. Se você está passando uma tribulação hoje, não permita que o diabo ponha na sua cabeça mentiras. Fique na verdade. A verdade é aquilo que Deus tem falado sobre a sua vida. Um conselho para você sempre se manter bem aqui na terra, enquanto você estiver aqui. Esse conselho, na verdade, é uma palavra que Jesus Cristo nos deixou. Vamos abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 11, o versículo é o versículo 29. Mateus capítulo 11, versículo 29. Jesus disse assim: tomai sobre vós o meu jugo. Amém? O jugo de Jesus é pesado? É leve e suave. Tomai sobre vós o meu jugo. E aí vem o conselho: e aprendei de quem? Aprendei de quem? Jesus está dizendo, olha só, dizendo para o povo: meus filhos, aprendam de mim, me conheçam, aprendam de mim, diga graças a Deus. Não siga aquela linha de pessoas ignorantes, que não gostam de vir ouvir uma palavra, ouvir um ensinamento, uma pregação, adquirir conhecimento da verdade. Infelizmente, essa vida moderna tem tomado muito de nós, que era para ser dedicado a Deus, era para ser dado ao Senhor. Por exemplo, tempo nosso. Às vezes nós gastamos muito mais tempo com futilidades, com coisas vãs, do que com coisas que enriquecem. Por exemplo, o conhecimento desse homem maravilhoso, desse pastor provedor eterno, bom pastor, que é nosso Senhor Jesus Cristo.
Então a modernidade, a tecnologia, os últimos tempos, o mundo tem sido construído de uma forma a levar as pessoas a se distrair nas suas coisas. Então o ser humano hoje está muito distraído, porque tem muita distração. Amém? Tem muita distração. Hoje em dia você perde tempo no celular, na televisão, muitos cuidados da vida, muitas outras coisas da vida. Existe muito tipo de atividades. Antigamente você tinha poucas profissões básicas. Hoje tem tanta coisa que o cara pode fazer, então ele fica 1000 por hora, acaba esgotado, cansado, e na hora de parar para aprender de Jesus, está cansado, está esgotado, está sem força, está sem tempo. E meu irmão, a única forma de manter a sua vida num padrão de qualidade espiritual é continuamente ouvindo e aprendendo do Senhor. O Evangelho é a única mensagem que você precisa ouvi-la sempre. Diferente de uma outra doutrina. Você aprendeu, está aprendido. Você nunca mais esquece. Mas o Evangelho não. O Evangelho, ele tem inimigos que tentam ceifá-lo, tirá-lo do seu coração. O diabo sabe que ele precisa fazer você se esquecer do Evangelho. Porque aí ele vai conseguir envolver você numa nuvem de confusão e problema que ele vai poder te atrapalhar. Jesus está dizendo: aprendam de mim, aprendei de mim, sigam aprendendo. Começa agora. O programa Belém na Graça. Olá, meus amigos, na graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, contagem regressiva para o que vai acontecer neste sábado aqui na Igreja da Graça, o Ministério Homens que Vencem na Graça de Deus. Estaremos iniciando um trabalho muito especial para abençoar os homens. E eu quero convidar você que participa do programa, que talvez tenha na sua casa, na sua família, alguém que está sofrendo. Nós sabemos que alguns assuntos não são abordados, porque gera muito preconceito, gera muito tabu e infelizmente as pessoas acabam sofrendo quietas e caladas. Se você sente ou se você está sofrendo com depressão, com tristeza, se você tem carregado fardos de culpa, de condenação na sua alma, eu quero convidar você, homem que vence, para estar conosco neste sábado aqui às 18 horas na Igreja da Graça, para você realmente entregar esse fardo pesado nas mãos de Jesus Cristo. Os homens precisam também ser alimentados, serem fortalecidos. Existe muito homem que está para baixo, está em depressão, está tendo pensamentos suicidas, está carregando fardos sentimentais penosos, emoções tristes e precisam de um tratamento para a alma. E aqui nesse dia, nesse sábado agora, às 18 horas, no Encontro dos Homens que Vencem, nós vamos estar recebendo de Deus, adorando, vamos estar orando e principalmente ouvindo, recebendo o remédio do Espírito Santo. Se você tem um homem na sua família, um filho, pai, irmão, tio, amigo, um conhecido que está numa situação difícil, vem participar neste sábado no Ministério Homens que Vencem na Graça. Eu quero convidar você para vir ser abençoado. Amém? Você que é mulher, convida o seu marido, convida o seu filho, convida o seu irmão para receber vida. Está chegando o dia, será neste sábado, às 18 horas. Com presença confirmada do nosso amigo, o irmão Ronaldo André, o sertanejo de Jesus. Vamos adorar a Deus com ele? Daqui a pouco a gente volta, vamos lá. Por minhas palavras eu sei, tudo pode acontecer. E essa verdade guardei pra eu nunca me esquecer, que com elas eu posso abençoar
sabe trazer maldição. A palavra que sai pela boca brota no coração. Palavra que é bendita, é como um rio que lava por dentro, transforma a vida, muda o sentimento e traz a esperança que um dia acabou. Então, quando abrir a boca, só use palavras pra abençoar. O que vai dizer pode um dia voltar, e o que plantou você vai colher. Não deixe o mal te vencer. Por minhas palavras eu sei, tudo pode acontecer. E essa verdade guardei pra eu nunca me esquecer, que com elas eu posso abençoar, ou quem sabe trazer maldição. A palavra que sai pela boca brota no coração. Palavra que é bendita, é como um rio que lava por dentro, transforma a vida, muda o sentimento e traz a esperança que um dia acabou. Então, quando abrir a boca, só use palavras pra abençoar. O que vai dizer pode um dia voltar, e o que plantou você vai colher. Palavra que é bendita, é como um rio que lava por dentro, transforma a vida, muda o sentimento e traz a esperança que um dia acabou. Então, quando abrir a boca, só use palavras pra abençoar. O que vai dizer pode um dia voltar, e o que plantou você vai colher. Não deixe o mal te vencer. Não deixe o mal te vencer. Meus amigos, vai ser realmente uma festa especial neste sábado agora às 18 horas. Agora, não olhe para a distância, não olhe para a dificuldade, não olhe para nenhum tipo de empecilho, porque só Jesus Cristo pode tratar o seu coração. E esta reunião especial Homens que Vencem é para Deus tratar o coração dos homens, para você ser um pai mais forte, um marido mais amoroso com a sua esposa, um pai com saúde, para que você possa ser o provedor, né, da sua família. Deus quer ser o seu pai maior, que vai te ajudar. Não perca por nada, sábado agora, às 18 horas, aqui na nossa sede, aqui na 14 de março, vem passar um tempo com Jesus, tratando do seu coração, em nome de nosso Senhor Jesus, tá bom? Chegamos ao final, fico com esta chamada e até lá. Tchau! Vem aí, 3 dias de poder. Dia 28, sábado, o lançamento do Ministério Homens que Vencem, do Estado do Pará, com a presença confirmada do sertanejo de Jesus, Ronaldo André. Será às 18 horas, na sede estadual da Igreja Internacional da Graça de Deus. Dia 29, o grande Domingo dos Milagres. Um encontro com Deus muda tudo. Às 7 da manhã, 9h30, 3 da tarde e às 6 da noite. E encerrando o mês das maravilhas, dia 30 de setembro, a grande segunda-feira dos vencedores. Será às 7 da noite, na sede estadual da Igreja Internacional da Graça de Deus, da Travessa 14 de Março.
número 1589, em Nazaré. Em todos os dias, a presença confirmada do sertanejo de Jesus, Ronaldo André. Deus vai mudar a sua vida. Belém na Graça. Assista de segunda a sexta-feira, às 11h30 e às 21h30, o programa Belém na Graça, pela TV Grão-Pará, canal 14.1 digital. E seja abençoado!